O intemperismo, eu vou anotar aqui. Tá, então continuando. Intemperismo, tá? O intemperismo é que vocês não estão estudando isso ainda, eu só estou falando sobre ele, mas vocês vão estudar ele mais a fundo, tá bom? O intemperismo é esse processo de desgaste que acontece na natureza. Mas segura aí que, por enquanto, é só isso que precisa saber. Vamos por partes. O objetivo agora é que a gente entenda as rochas, tá bom? E se vocês entenderem isso, depois o intemperismo vem logo após, ok? Ó, na apostila, lá na página 7 de vocês, tá mostrando uma paisagem de rochas sedimentares. Observem que ele fala que é a formação de arenito no Parque Nacional de Badlands, nos Estados Unidos. Vocês estão vendo como as rochas ali também têm camadas? Sim? Na apostila? Eu vou pegar aqui. Essas camadas, gente, sempre apostila e caderno juntinho, tá? Essas camadas que tem ali na apostila, na página 7, mostram, como eu estava mostrando nas rochas antes, cada uma das idades, cada uma das fases que as rochas passam na natureza. Nesse caso, a gente está falando das rochas sedimentares, né? Então, são os processos de transformação de acordo com o clima. Quando teve mais água, menos água. Todas as vezes que as rochas, isso é uma curiosidade interessante, todas as vezes que as rochas estão mais escurecidas, tá? Foram períodos de mais seca que formaram essas rochas. Então, elas compactaram com mais força. Todas as vezes que as rochas têm uma cor mais clara, são períodos em que houve chuva ou que foi mais úmido de alguma forma, e não que necessariamente tenha tido muita chuva, mas houve uma compactação menor, certo? Entendido? Beleza? Então tá, vamos finalmente agora pensar que essa, ó, acompanha o raciocínio comigo, gente. Eu tô vendo gente olhando para outras coisas e tal, fazendo outras coisas, eu queria que vocês estivessem, e aqueles que eu nem tô vendo, pior ainda, né? Eu queria que vocês estivessem bem atentos. Se possível, abrissem as câmeras assim pra gente poder ir acompanhando, se vendo, tá? Para vocês não dispersarem também. Olha só. Então aquela rocha que veio, aquela lava que veio, entrou em erupção o vulcão, a rocha entrou em contato com a superfície, a lava, perdão, e virou uma rocha ígnea, uma rocha magmática. Essa rocha foi sofrendo com o intemperismo, vento, água, temperatura mudando, foi desgastando. Esses desgastes ficaram se acumulando nas áreas mais baixas do relevo. Lá foi acumulando sedimentos e fragmentos de várias rochas e compactando, formando a rocha sedimentar. Aqui no desenho, ó, era ígnea, foi se desgastando, se misturando com outras e formou a rocha sedimentar. Só que essa rocha sedimentar, ela também está ali, rolando, passando vento, mudança de temperatura. E aí, nesse processo de mudança de temperatura, certo? Quando ela é muito aquecida ou muito resfriada, as rochas sedimentares, quando elas passam por esse processo, ser muito aquecida ou muito resfriada, ou então quando elas passam essas rochas passam pela situação de alta pressão. Que tipo de pressão? É de irem parar num lugar muito profundo em que elas têm pressão mesmo, pressão do ar, pressão de outras rochas, elas também vão se transformar. E aí essa transformação que elas passam é que vai dar uma característica ainda mais compactada, ainda mais sólida para ela, tão sólida que ela pode desenvolver com o arenito que tinha nela o aspecto vítreo. O que significa isso? Eu estou falando das rochas metamórficas, aquelas que têm uma característica que parece vidro. Aí sim, agora entra a rocha da Ana, que é uma ametista, aquela rocha que o Otávio mostrou, que era metade branca com aquelas pontinhas amarelas em cima, né, de quartzo e citrino. Essa primeira rocha que eu mostrei para vocês, observem, ó, estão vendo que ela tem essas pontinhas brilhosas aqui, ó? Vocês conseguem enxergar aí, gente? Sim, né? Sim. Ó, então, isso aqui é uma rocha metamórfica. Quando eu falo que ela tem aspecto vítreo, vocês estão vendo que ela brilha conforme eu mexo? Sim. Sim? Então, por quê? Porque ela tem esse aspecto vítreo por conta do desgaste, do tipo de desgaste que ela passou na natureza. Peraí. Aí. Por conta do tipo de desgaste que ela passou na natureza, ó. Estão vendo aqui? Ó, ela é toda brilhosa. Eu tenho uma ametista aqui também, ó. Olha só. Ó, aspecto vítreo. Essa ponta aqui, estão vendo? Lembra que eu falei, isso daqui foi o ser humano que fez? Não, isso é na natureza, tá?
elas passam por essa transformação todas as vezes que elas vão sofrendo impacto de vento e tal, vai sendo moldada. Estão vendo aqui, ó, ela é roxinha, ó, lá dentro, enxergaram? E em volta Sim. aqui, ó. Então, ela é uma ametista. Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Essa aqui é um exemplo maravilhoso de rocha metamórfica que passou por situação de grande temperatura, de uma temperatura elevadíssima. Porque, ó, vocês estão vendo aqui, ela é 2 rochas em uma. Olha só, vocês estão vendo que ela tem camadas aqui? Tá? Estão vendo aí? Sim? Então, essas camadas que ela tem aqui fazem a gente observar, ó, pedacinhos, que ela é uma rocha sedimentar. Ela foi feita com fragmentos, sedimentos de outras rochas. Porém, ela também é uma rocha metamórfica, porque ela já passou por situação de temperaturas altas que fizeram ela solidificar e ter aspecto vítreo. Quer ver? Ó, aqui, além dela brilhar e ter aspecto vítreo, vocês estão vendo que ela tem como se fosse um monte de bolhas? Sim, que estranho. Isso aqui, essas bolhas aqui, são por causa do processo de aquecimento intenso que ela passou. Ela foi tão aquecida que ela estava no processo de desmanchar, criou bolhas e imediatamente ela entrou em contato com a superfície. Então, as bolhas do calor que estavam se formando solidificaram na hora. Esse tipo de transformação por conta da mudança brusca de temperatura, do muito quente para o muito gelado, gente, isso acontece bastante em regiões que tem esse tipo de clima, assim, presença de vulcão em áreas que tem neve, tá? Então, aí, quando essa rocha, ela está aquecida, entra em contato com a superfície, ou tudo aquilo que ela estava se desmanchando ou fervendo nela ali, formando essas bolhas, resfria, tá bom? Vou mostrar um outro exemplo de rocha metamórfica. Cadê? Aqui, ó. Eu estava mostrando antes ela para vocês. Pronto. Oi. Meu telefone tá acabando a bateria, daí eu tô entrando pela da minha mãe, beleza? Quem que tá falando? Eu, Bernardo. Eu quem? Bernardo. Ah, tá. Tá bom, Bernardo. Beleza. Ó, estão vendo aqui essa outra rocha? Certo? Ó, tá vendo como ela é toda brilhosa? Eu vou tentar colocar bem pertinho para vocês enxergarem um pouco ali o meio dela. Conseguem enxergar? Não é ruim, né? Consigo. Aqui dá para ver, né? Olha, ela é cheia de pontinhas, de pedrinhas dentro dela, estão vendo? Então, isso aqui, essa rocha aqui, chama-se pirita. Ela foi por muito tempo, ela é muito comum aqui na América do Sul, e ela foi por muito tempo causa de conflitos e brigas. Por quê? Porque ela era confundida com a prata, certo? Por conta do aspecto dela, ela parece um pedaço de prata, ó, e brilha como se fosse prata, mas não é prata, é pirita. Como eu sei a diferença? Porque a pirita, ela é formada, ó, como eu mostrei para vocês. Vocês conseguem enxergar? Como se ela fosse um monte de pedacinhos. E a prata não, a prata é compacta. Estão vendo? Ó, ela parece um monte de pedacinhos agregados, tá bom? Então tá, vamos lá. Como definir rocha metamórfica? Rocha magmática, eu expliquei para vocês. Como se forma rocha magmática? Ela é a solidificação do magma, tá? Como se forma a rocha sedimentar? Ela é o acúmulo e compactação de sedimentos de outras rochas. E como se forma a rocha magmática? Ela é a rocha que passa por situações de pressão e altas temperaturas. Ela se forma assim. São rochas que passam por alta pressão e altas temperaturas. E aí, com isso, elas se transformam. Exemplo também, eu posso dar da ardósia, do mármore. Acho que todo mundo conhece ardósia, mármore. Inclusive, nos banheiros da escola tinha bastante. Não tinha, não? Tem bastante. Então, para vocês terem uma ideia do que seja, tá? E aí, o que aconteceu? Então, com a minha rocha sedimentar, ela ficou muito tempo passando por processo de transformação, sofreu uma compactação muito grande no solo, foi ficando cada vez mais profunda, com isso pressão da atmosfera também, das camadas de gases em cima dela, solo, outras rochas, compactou muito, transformou a composição química e virou rocha metamórfica. Estão vendo a metamórfica aqui embaixo? Agora eu quero todos vocês olhando na tela, por gentileza. A ígnea. Olha lá, eu vou fazer o processo. A ígnea,
entrou em erupção, veio para solo, né? Foi se desgastando e se acumulando em partes mais baixas do relevo, junto com outros fragmentos de rocha que vieram. E aí, ao se juntarem aqui, elas compactaram e formaram rochas sedimentares. Essa rocha sedimentar, como ela também tem arenito, calcário, ela também foi se transformando, foi passando por pressão, altas temperaturas, foi compactando cada vez mais, juntando cada vez mais os seus elementos químicos e formou uma rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica aqui, certo? Ela foi compactando também, foi entrando cada vez mais em áreas mais profundas do solo, cada vez mais fundo, até que ela entrou em contato com o magma, volta para o centro da Terra, é aquecida tudo de novo e o ciclo das rochas continua, certo? Então, essas rochas que a gente vê aqui, elas já passaram por todos esses processos aqui, certo? Elas já estiveram lá no centro do planeta, elas vieram para fora, foram desgastadas, elas cristalizaram e ainda voltam para dentro do planeta um dia de novo, tá bom? Em todo esse processo que a gente está vendo. Tudo isso vai acontecer, certo, gente? Entendido até aqui o processo de formação das rochas e o ciclo das rochas também? Conseguiram entender, beleza? Consegui. Então, tá bom. Agora, só para dar mais uma fixada no conteúdo de vocês, eu vou passar um vídeo que também fala e que começa com a lava derretendo uma lata de Coca-Cola, certo? Eu que não sou muito fã de Coca-Cola, não gosto de Coca-Cola, achei maravilhoso, certo? Porque Coca-Cola não faz muito bem para a saúde e por diversos outros fatores. Eu particularmente, não tomo Coca-Cola em hipótese nenhuma. Então, para mim foi bem interessante. Para mim foi bastante interessante ver. Mas o mais interessante não é o fato de ser Coca-Cola, é o fato de ser refrigerante e a forma como a lava, porque a lava parece uma coisa muito calma, gente. Vocês vão ver, é bem devagarinho, devagarinho, mas a destruição é intensa, grande, tá bom? Aí também tem o casal de vulcanólogos que morreu há alguns anos atrás. Os dois, né, eram um casal de vulcanólogos e eles foram na base, na ponta do cone vulcânico para estudar lá e acabaram morrendo. Meu Deus, mas eles não viram que o vulcão ia entrar em erupção e tal? Não, o vulcão não entrou em erupção. O que matou eles foram os gases que saíram junto com a cinza que vem antes de uma erupção. Então, às vezes, dias antes de acontecer uma erupção vulcânica, o vulcão ele libera gases e cinza antes de entrar em erupção, dias antes. E eles estavam lá fazendo pesquisa e os gases que saíram do vulcão mataram os dois. Eles eram um casal, os dois vulcanólogos, estavam no topo de um vulcão e acabaram morrendo por conta desses gases. Não foi erupção não, tá? Mas a gente vê como é perigoso, como tem essa formação de gases nesse processo todo. Então, vejam, é o ciclo das rochas na litosfera, mas os gases da atmosfera estão junto. A água da hidrosfera desgastou também, com a chuva, etc. Todos eles conectados, tá bom? Vou passar os vídeos agora e vou passar o que vocês têm para fazer por enquanto, tá? Mas isso agora eu passo para vocês lá pelo WhatsApp. Adorei a aula de hoje, vocês estavam legais mostrando as rochas de vocês também. Se quiserem mostrar mais rochas na próxima aula, é bem interessante. E teve um aluno novo, que eu não sei se ele entrou de novo agora, o Teodoro, isso? Ele não tá aí? É, assim. Eu acho que ele tá na reunião, ele tá indo em todas. Eu tô aqui, Ah, tá. Então, é você que é o aluno novo, certo? Sim, prof. Isso, que você seja muito bem-vindo. Tomara que você goste das aulas, tá bom? Seja bem-vindo. Então tá. Gente, continuo falando com vocês lá pelo WhatsApp, ok? Para passar certinho o link do... Uma pergunta. Pois não. Não. Eu já esqueci até. Ah, então tá. Então é isso, gente. Vou continuar por lá. Beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, obrigado pela aula, prof. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau. Eu Beijo. não vou abrir a câmera, porque minha câmera é meio bugada. Ah, tá. Deixa eu ver vocês aí. Ah, que legal. Beijo. A Sofia enrolada na coberta, tá bom? Tchau, gente.
Minha gata tá aqui do lado ouvindo a aula comigo. Eu tô com roupão e camisa azul.